Ivânia, no que consiste a chamada PEC 133 ou PEC paralela e quais são os principais impactos dessa proposta de emenda à Constituição? Então, a PEC 133/2019 foi uma PEC que surgiu no Senado Nacional quando estava em tramitação a PEC da reforma da Previdência. Então, a PEC 133, ou a denominada PEC paralela, é um projeto de emenda à Constituição que prevê a mudança ou a adoção de mudanças nas regras da Previdência para os estados e municípios. Então, essa PEC 133 já passou em 2 votações no Senado, sendo concluída agora no dia 19 de novembro de 2019 e passa para a Câmara Federal. O que essa PEC 133 estabelece? Que os estados e municípios que têm regime próprio de previdência poderão adequar as normas, os critérios da Previdência Estadual aos mesmos critérios que foram aprovados com a reforma da Previdência na PEC 6/2019, que se transformou na Emenda Constitucional 103/2019. Então, a PEC paralela coloca para os estados e municípios a possibilidade de adotar as mesmas regras da idade mínima para a aposentadoria, do tempo de contribuição para a aposentadoria, do cálculo da aposentadoria, das regras para a pensão e todas as regras que foram aprovadas para os servidores públicos federais. E para os professores e professoras da UERN, essa nova regra, essa PEC, ela influencia alguma coisa, muda alguma coisa objetivamente na vida dos servidores da UERN? Então, como servidores da UERN e assim todos os servidores públicos do Estado do Rio Grande do Norte, se a PEC paralela, o governo do Estado do Rio Grande do Norte, encaminhar um projeto de lei ordinária para a Assembleia Legislativa, mudando as regras da Previdência para se adequar às regras nacionais, nós teremos grandes perdas. Primeiro, a questão do aumento do tempo de contribuição. Hoje, nós temos um tempo mínimo de 15 anos de contribuição. Com a PEC, com a mudança na Previdência, esse tempo sobe para 25 anos de contribuição. Então, passa de 15 para 25, tem um aumento de 10 anos no tempo de contribuição. Mudança com relação à idade mínima para a aposentadoria, que passa a ser 62 anos para as mulheres e 65 anos para homens. E aí, muitos professores, professoras, funcionários públicos podem estar se perguntando: eu já trabalho há mais de 15 anos, eu já tenho uma certa idade, isso vai me atingir? Aí vem a questão das regras de transição. Por exemplo, quem tem direito adquirido? A PEC da Previdência, agora a Emenda Constitucional da Previdência, estabelece que só tem direito adquirido quem tiver todas as condições para se aposentar até o dia 12 de março de 2020. E quem entra na regra de transição? Quem tiver mulher 56 anos e homem 61 anos. Tem direito a entrar na regra de transição. Porém, existem 2 regras de transição para os servidores públicos e aí, consequentemente, para os professores e professoras da universidade. A primeira regra de transição é a regra da pontuação. Se mulher, a pontuação tem que somar 86, ou seja, tem que ter 56 anos de idade e 30 anos de contribuição para ter o direito a se aposentar nos critérios atuais. Homem tem que ter 61 anos de idade e 35 anos de contribuição, ou seja, somar 96 pontos. Porém, com uma ressalva: a partir de 2020, a cada ano há o acréscimo de 1 ponto. Então, se no final de 2019, mulher tem que somar 86 pontos e homem 96, em 2020 passa a ser 87, 97. Essa é a primeira regra de transição. E a segunda regra de transição? A segunda regra de transição vai para os professores e professores, servidores públicos que tiverem a idade de 56 anos mulher, 61 anos homem, mas não tiverem concluído o tempo de contribuição. Ou seja, eu tenho 56 anos e tenho 28 anos de contribuição. Faltava, então,
2 anos para me aposentar, para cumprir os 30 anos de contribuição. E aí, na regra de transição, eu vou ter que pagar um pedágio, que significa 100% do tempo que restava para a aposentadoria. Então, se me restava 2 anos para ter o direito à aposentadoria, eu vou pagar um pedágio de mais 2 anos, e aí vou ter que cumprir mais 4 anos de trabalho para a aposentadoria. E aí você me pergunta, quem não está dentro desses critérios? De 56 anos, mulheres, e 61 anos, homem. Quem não está dentro desses critérios vai entrar na regra atual aprovada com a reforma da Previdência, que é 62 anos mulheres, com homens 65 anos, com 30 e 35 anos de contribuição, sendo que há um aumento de 15 para 25 anos de contribuição mínima para os servidores. Então, essa é uma mudança, né, que impacta na vida das pessoas. Outra mudança que impacta diretamente para os professores, os servidores públicos têm 3 situações diferenciadas. Quem entrou no serviço público até dezembro de 2003 está garantida na sua aposentadoria a integralidade e a paridade. Quem entrou depois de 2003 e até 2013 está condicionada à aposentadoria ao teto, porém a aposentadoria que passar do teto do INSS, os aposentados voltam a contribuir com a Previdência. E os servidores públicos que entraram após 2013 estão condicionados somente ao teto do INSS. Portanto, os que entrarem agora após a reforma, todos estão condicionados ao teto do INSS e, portanto, à instituição de uma previdência privada para esses servidores. A PEC paralela também acompanha a PEC geral de reforma da Previdência, que determina que os estados e municípios têm 2 anos para instituir regimes de previdência complementar, ou seja, leia-se, regime de previdência privado, a ser administrado, inclusive, por entidades abertas, leia-se, bancos que podem administrar a previdência complementar dos servidores públicos. Essa é uma grande perda também para os servidores, porque significa mais uma contribuição, significa o aumento de um serviço privado, de uma mercadoria privada para a Previdência e diminuição da Previdência Pública. Ivânia, e de imediato, o que essa reforma muda caso seja aprovada aqui no Rio Grande do Norte? Então, essa PEC que tramita traz várias condições que são impositivas para os estados e municípios. Uma delas é com relação ao aumento da alíquota de contribuição dos servidores públicos. Foi aprovado na PEC da reforma da Previdência que os servidores públicos federais iniciam a contribuição previdenciária com 14%. Hoje, no estado do Rio Grande do Norte, nós, servidores públicos, contribuímos com 11% do nosso salário. Se esse projeto de lei for aprovado e o Estado encaminhar a nossa reforma da Previdência, a PEC paralela estabelece que os estados e municípios deverão ter como alíquota mínima 14%, podendo ser superior, porém o mínimo é de 14%. Então isso já é de imediato. Ao ser aprovada, a nossa contribuição passará de 11% para 14%, o que significa, na nossa condição, a perda de 3%, a diminuição de 3% do nosso salário, tendo em vista aí já uma situação agravante de 10 anos sem sequer reajuste da inflação. Então, essa é uma medida imediata que nós iremos sofrer, nós servidores públicos, o impacto dessa medida. E diante de todo esse cenário que você narrou e de todas essas medidas que são tão agressivas para o movimento docente, para o serviço público como um todo, o que há para se fazer agora? Como resistir a essas medidas e impedir que essa reforma da Previdência chegue ao Rio Grande do Norte? Então, a ementa da PEC paralela diz que os estados e municípios poderão se adequar, criar uma lei ordinária para se adequar às regras que foram postas para os servidores públicos federais. Então, isso nos diz que vai ter luta no Estado, porque o governo do Estado do Rio Grande do Norte poderá ou não encaminhar essa reforma. Por isso, nós temos o dever, enquanto servidores públicos, de lutar para que essa reforma não seja aceita no nosso Estado, para que a gente não tenha perda de salário, para que a gente não tenha essa
devidas condições de aposentadoria. Sem falar ainda em algo muito agravante, que é o cálculo da aposentadoria, que vai diminuir imensamente o que as pessoas passarão a receber de aposentadoria. Então, é um impacto enorme para os servidores públicos. Nós precisamos de uma ampla organização dos sindicatos, do Fórum dos Servidores, de todos os sindicatos de servidores públicos, para dizer ao governo do Estado que não aceitamos o encaminhamento dessa lei, que não aceitamos reforma da Previdência no Estado do Rio Grande do Norte.